todos, como estão? Eu sou a Beatriz e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai falar sobre o documentário da Demi Lovato, que é o Dancing with the Devil. Eu já comentei sobre outros documentários aqui no canal, então eu já comentei sobre o da Taylor Swift, sobre o dos Jonas Brothers, do Shawn Mendes, enfim, muitos documentários tem aqui no canal. Eu vou deixar o link de todos esses vídeos meus comentando sobre esses documentários, vou deixar aqui na descrição do vídeo e fixado nos comentários também, para vocês poderem ir assistir, tá bom? E se você também gosta desses documentários aí, né, de artistas, como por exemplo esse da Demi, se inscreve aqui no canal, que eu sempre comento com vocês sobre todos esses documentários novos que surgem aí. Eu sempre costumo comentar sobre eles aqui com vocês, então se inscreve e ativa as notificações para você poder assistir todos os meus vídeos comentando sobre os documentários dos artistas. Deixa o seu like, que isso me ajuda demais a divulgar o vídeo para muito mais gente poder chegar aqui no canal, o canal crescer. E agora chega de papo e vamos falar de Dancing with the Devil. Antes da gente começar a falar sobre o documentário da Demi, eu acho muito importante já deixar o aviso de gatilho. O próprio documentário tem esse aviso no começo de todos os episódios, e vocês já vão entender por que eu tô falando aqui dos episódios do documentário. Então, no começo de todos eles tem um aviso de gatilho falando sobre os assuntos que vão ser discutidos ali naquele episódio. E eu também acho muito importante falar isso pra vocês. Então, porque o documentário ele fala sobre drogas, o uso de drogas, né, o vício em drogas, abuso sexual, distúrbio alimentar, depressão, enfim, vício em drogas e entorpecentes. Então, assim, são muitos assuntos que são, até vamos falar assim, um pouco graves, né, um pouco complicados. Então, se você é uma pessoa que é um pouco sensível em relação a esses assuntos, ou passa por algum tipo desses problemas que eu citei aqui agora pra vocês, por favor, não assista o vídeo ou assista na companhia de alguém, tá? Mas não assista sozinho. Tenho certeza que tem muitos outros vídeos aqui no canal que com certeza você vai gostar e que são pra você. A atual situação que a gente tá, de estar tendo que ficar preso dentro de casa, eu acho que a gente precisa cuidar da saúde mental e não assistir nada que vá prejudicar. Então, por favor, se você tiver problema com isso, não assiste o vídeo sozinho. Antes de eu falar do documentário, vocês têm que saber de uma informação. Eu não sei se muita gente viu, muita gente ficou sabendo ou viu a notícia na época. A Demi sofreu uma overdose em 24 de julho de 2018. Eu até lembro de ver essa notícia passando na TV e vou ser bem sincera, o quanto eu fiquei assustada, que eu olhei e falei, meu Deus, o que aconteceu com ela? Então, eu lembro de ver essa notícia e vai ser meio que, vamos falar assim, por causa o motivo da overdose e o que aconteceu, vamos falar assim, com ela depois disso, que a gente vai estar vendo aqui em Dancing with the Devil. O documentário da Demi está disponível gratuitamente para todo mundo aqui na plataforma do YouTube. Claro que assim, tem algumas coisas que são alguns acessos exclusivos para quem é assinante, né, para quem tem o YouTube Premium. Então, para quem paga, tem algumas coisas extras, mas o documentário em si é gratuito para todo mundo. E o documentário foi dividido em 4 episódios. Eu anotei algumas informações que a gente teve aqui no documentário, que a Demi contou pra gente aqui no documentário, que eu achei que assim, foram muito importantes pra gente entender o que levou ela a ter a overdose, o que levou ela a fazer isso com ela mesma. O primeiro episódio, que é o Perdendo o Controle, a Demi contou meio que tudo que aconteceu antes da overdose dela e meio que o que resultou e o que levou ela a voltar a usar drogas e ter a overdose. Eu tô falando voltar a usar drogas porque quem não tem conhecimento, a Demi ficou sóbria por muito tempo. Ela já tinha tido problemas com drogas antes, mas ela ficou sóbria por muito tempo. E aí ela voltou agora, né, como ela conta aí, ela voltou nessa época aí que vai se passar o documentário, ela voltou a usar drogas. E assim, eu entendi
Sempre tem que ter uma moto me atrapalhando. Obrigada. Eu entendi, eu senti. Acho que até a própria Demi meio que falou isso, de que foi uma mistura de muitas coisas que aconteceram, muitas situações diferentes que levaram ela a ter overdose. O pai da Demi, ele também sofria de vício, ele tinha o vício em álcool, e ele acabou morrendo sozinho em casa. Então, a Demi meio que falou que isso dela ter tentado ajudar o pai dela, mas ela não ter conseguido e ele ter acabado morrendo, acabou consumindo ela, né? Esse sentimento de que ela queria ter ajudado e ela não conseguiu. Ou o que ela poderia ter feito a mais para ajudar ele, se ela deveria ter insistido um pouco mais. Cachorro desgraçado. Se ela devia ter insistido um pouco mais para tentar ajudar ele. Eu acho que teve, eu acho não, mas pelo que ela contou, né? Teve isso do pai dela, mais somado com essa questão dela ser perfeita para os fãs, para as pessoas que assistem ela, né? Para a imprensa, vamos falar assim. Ela ser um modelo de sobriedade na época, porque na época todo mundo falava, nossa, ela tá sóbria há 6 anos, ela conseguiu ficar sóbria por 6 anos. E ela sentia de que se ela pisasse na bola, se ela voltasse a ter uma recaída de tentar usar drogas ou álcool, ela seria um fracasso. A gente sabe que existe uma pressão muito grande em cima dos artistas famosos, e agora eu tô falando artistas num geral, tá? Não falando só da Demi. Existe uma pressão muito grande em cima deles, e eu acho que não só da imprensa, mas como dos próprios fãs, falando que, nossa, aquela pessoa é perfeita, essa pessoa que eu acompanho, ela é perfeita, não sei o que, ela tem atitudes perfeitas, além de que tem essa pressão de que ele tem, essa pessoa, os artistas, eles têm que ser um modelo para os seus fãs, um modelo de alguém bom, de alguém que não comete erros, de alguém que é perfeito, perfeito entre aspas, né, porque ninguém é perfeito, de ser um ícone. Tudo isso acabou consumindo a Demi, acabou pesando muito pra ela. De ela ter que ficar fingindo que ela tá bem, quando na verdade a gente viu que ela não tava. Todos esses fatores, mais a questão de forma física, porque a Demi, ela é mais gordinha do que as outras cantoras, e também mais gordinha do que os próprios desenhos que eles faziam da roupa que ela usaria no show. Nos desenhos, nossa, são modelos assim, perfeitas, magras, altas. Ela mesma citou isso e ela não era desse jeito. Então, mais isso de ser comparada com a questão de forma física, de estar vendo o desenho ser feito por um estereótipo, a mulher ser de um jeito e ela não ser, acabou levando ela a voltar a usar drogas e ter overdose. Aí no segundo episódio, que é o A 5 Minutos da Morte, a gente teve a empresária da Demi, que foi ela que chamou a ambulância, que levou a Demi para o hospital, contando como que foi isso. Inclusive eu fiquei imaginando que, gente, não deve ter sido nada fácil para ela ter que contar como é que ela viu a Demi ali. E então ela contando como que ela encontrou a Demi inconsciente no quarto dela. De que teve alguns momentos de que então ela foi pro quarto, a Demi estava inconsciente, ela ligou pra ambulância, a ambulância foi, né, rápido, ela chegou, e que em alguns momentos, teve um momento que o corpo da Demi chegou a ficar todo azul. A overdose da Demi foi muito mais grave do que a gente imaginava. Eu acho que pelo que foi passado na televisão, nas informações, a gente sabia que era grave, mas não ao ponto que realmente foi, não tão grave quanto realmente foi. Eu, pelo menos, tive meio, vamos falar assim, esse choque de que, tá, eu imaginei que era grave, mas não que tivesse sido tão grave. Eu quero até ler pra vocês, que eu escrevi aqui tudo o que aconteceu com a Demi. Eu quero ler pra vocês pra eu não esquecer de nada. A Demi sofreu 3 derrames, uma parada cardíaca, lesões cerebrais pelos derrames, e ela não pode mais dirigir. Ela ficou com alguns pontos cegos na sua visão. Ela também teve pneumonia, porque teve asfixia, e teve falência múltipla de órgãos. As áreas mais afetadas foram a parte da visão. E quando a Demi acordou, ela estava cega e ela não conseguia enxergar sua irmã. Então, assim, até me provocou um negócio aqui agora de querer chorar. É triste, gente, é triste.
e foi grave. A overdose da Demi, ela foi tão grave, ela foi tão forte, que os próprios médicos falaram que ela, inclusive a própria Demi sabe que ela tem muita sorte de estar viva, e de que os médicos falaram que se a assistente dela tivesse demorado mais 5 ou 10 minutos para entrar no quarto e chamar a ambulância, a Demi não teria sobrevivido. Na noite da overdose, a Demi saiu da festa de uma amiga dela, festa de aniversário, e aí essa amiga dela e mais algumas pessoas foram para casa da Demi, e depois essas pessoas foram embora. Elas imaginaram que a Demi voltaria e iria para cama dormir como qualquer pessoa. E não foi isso que a Demi fez. Ela ligou pro traficante, um traficante que ela já conhecia, e ela perguntou se ele tinha as drogas que ela já usava, e ele falou que não tinha, mas ele tinha crack e heroína. E aí então ele foi, né, até lá, levar as drogas pra ela. Só que o que ele não contou é que nessas drogas também ele colocou fentanil. E que foi por causa dessa droga fentanil, misturada com crack e a heroína, que fez ela ter overdose. Além de fornecer as drogas, esse traficante, ainda quando a Demi ficou inconsciente, ele ainda abusou sexualmente dela. Gente, é um documentário pesado, eu acho que a parte que mais chocou todo mundo, até eu um pouco, foi a Demi falar que na época, assim, que ela tava gravando o Camp Rock, na época, né, dessa gravação do filme da Disney, ela perdeu a virgindade em um estupro de alguém ali do elenco. E que ela tinha que ver essa pessoa todos os dias. Eu acho que foi o que mais chocou todo mundo, que ninguém imaginava. Uma coisa que eu falo assim, eu imagino que não tenham sido os Jonas Brothers, tá? Porque eles usavam um anel de que eles não podiam ter relações sexuais antes do casamento. Então, eu acredito que não sejam os Jonas Brothers, mas, gente, foi uma coisa que me chocou. Hoje eu fico assistindo o Camp Rock e fico imaginando, gente, qual dessas pessoas foi capaz de fazer isso com ela? Porque na época ela tinha só 15 anos. O que eu achei que ficou, assim, bem claro pra gente aqui nesse documentário é que a Demi quis fazer isso, quis expor tudo isso que aconteceu, quis fazer o documentário pra mostrar que a única culpada pela overdose dela foi ela mesma. Os amigos dela, acho que algumas pessoas da família, mas a equipe dela, todas essas pessoas, quando a Demi teve a overdose, receberam muito hate dos fãs. Falando que eles deixaram isso acontecer, que eles não tomaram conta direito dela e por isso que ela teve a overdose. Falaram umas barbaridades. E eles atacaram muito, principalmente a Dani, que era a ex-coreógrafa da Demi. E aí, então, depois da overdose, a Demi trocou toda a sua equipe que trabalha com ela, porque a maneira que eles estavam tentando controlar essa parte dela não era certa. Como ela mesma falou, era uma coisa que vinha de muito amor, mas que não era a maneira certa. Eles faziam ela fazer um teste de drogas e que se desse positivo, eles não trabalhariam com ela por ela usar drogas. E eu acho que não é dessa maneira que você faz a pessoa ficar sóbria. No final das contas, não resolveu foi em nada eles ficarem fazendo isso com ela, eles quererem ter o controle, porque ela acabou mostrando que não, eles não tinham como controlar absolutamente tudo da vida dela. É um alerta muito, muito importante que a Demi deu, é que os tratamentos que ela tá fazendo hoje, tanto pro vício dela em drogas, quanto pra depressão, são coisas que ela viu que funcionam com ela. Então, que ajudam ela, né, a perder o vício nas drogas, a controlar a depressão. Então, foi uma coisa que ela foi descobrindo aos poucos. Então, gente, por favor, como ela mesma falou, não vão olhar e falar, nossa, eu também vou fazer esse tratamento, porque a Demi fez, tá funcionando muito bem pra ela. Não façam isso, tá? Não usem esse tratamento que ela tá fazendo pra vocês também, se você tiver algum tipo de problemas assim como ela. Porque porque as pessoas são diferentes. Cada pessoa tem um tratamento, cada pessoa tem um tipo de tratamento, algo que dá certo pra ela e algo que dá errado. E eu acho que cabe a cada um descobrir o que realmente funciona pra você e o que não funciona. Recentemente, a Demi lançou o álbum Dancing with the Devil, The Art of Starting Over. E as músicas desse álbum, assim, só de você escutar as músicas, você já vê
que as músicas são relacionadas com tudo que foi contado aí no documentário, né? Com as coisas que realmente ela passou aí nessa época da overdose dela. A música Dancing with the Devil e o clipe também, gente, são bem fortes. Inclusive, eu sei o que vocês devem estar imaginando. Devem estar falando, nossa, é alguma coisa de diabo o nome desse documentário, dessa música. Perdão, pra chamar no microfone. A tradução é Dançando com o Diabo. Então, é mais ou menos isso mesmo que vocês deviam estar imaginando. E o clipe, gente, ele é muito forte. Porque eles mostraram... tem a cena da Demi com um tubo aqui no pescoço. Que aquele tubo filtrava o sangue dela para eliminar as toxinas, né? Tirar todas as drogas que ela tinha injetado e enfim, que foi o que salvou a vida dela. Então, é meio forte você ver ela naquela situação, sabe? Você vê ela com o tubo no pescoço, você vê ela meio consciente, e eu fiquei realmente imaginando como que não deve ter sido pra Demi gravar esse clipe, porque não deve ter sido fácil ela ter que recriar tudo isso. Dancing with the Devil é um documentário bem forte, mas ao mesmo tempo ele é um documentário muito real e um documentário muito sincero, que é uma coisa que a Demi sempre foi. Ela nunca escondeu que ela já tinha usado drogas, sempre foi muito sincera com os fãs. Eu sempre senti muito isso nela, de que ela sempre foi muito sincera, ela sempre realmente contou as coisas que aconteciam com ela, as coisas por quais ela já passou. E aqui nesse documentário não foi diferente. Ela realmente abriu o coração dela, abriu tudo o que aconteceu. E como eu falei pra vocês, uma coisa que assim foi mostrada muito nítida é que existe um julgamento muito grande, tanto da imprensa, mas como dos fãs. E o que a Demi fez aqui nesse documentário foi mostrar que a vida dos fãs, das pessoas que a gente acompanha, não é tão perfeita quanto a gente imagina. A gente imagina que eles sejam perfeitos, mas na verdade eles não são. Eles também têm os problemas deles, eles também passam por momentos difíceis, eles são humanos assim como a gente e passam por coisas que a gente nem imagina. Então eu acho que isso, até me incluindo um pouco no que eu vou falar, a gente tem que pegar um pouquinho mais leve em relação aos nossos ídolos. Não cobrar tanto deles. Porque eles têm a vida pessoal deles, eles têm o direito de querer um dia de privacidade, de querer um dia off das redes sociais e não mostrar nada do que tá acontecendo com eles. Eles têm esse direito. E eu acho que na verdade é a gente que não tem muito direito de cobrar nada deles, sabe? Então eu acho que cabe a nós fãs também não exigir muito das pessoas que a gente acompanha e entender que não, eles não são perfeitos, eles também erram. Assim como a Demi falou e mostrou aqui nesse documentário pra gente. E eu quero saber de você se você já assistiu Dancing with the Devil. Se você não assistiu, como eu falei, tem disponível aqui no YouTube. Você consegue assistir gratuitamente. Tem legenda em português. Então é super disponível pra qualquer pessoa assistir. Acho que a Demi até quis lançar aqui no YouTube justamente por isso. Porque qualquer pessoa pode vir assistir. E eu gostei muito do documentário. Como eu falei, ele é um documentário muito real, muito sincero, de coisas que realmente acontecem e a gente que não sabe, a gente que não vê ou a gente que não repara. É isso, como eu falei, que se você gosta de documentário, de artistas, se inscreve aqui no canal, que assim que tiver mais documentários eu venho comentar sobre eles aqui com vocês. Se tem algum documentário que eu não fiz vídeo ainda, mas ele existe, põe nos comentários também qual é esse documentário que eu posso assistir e vir trazer o vídeo pra vocês. Deixa seu like, que isso me ajuda muito, muito, muito a divulgar o canal pra mais gente poder conhecer aqui e o canal crescer cada vez mais. E também me segue nas minhas redes sociais, porque lá no Instagram a gente comenta toda semana sobre os episódios de Falcão e o Soldado Invernal. E, gente, o que foi esse episódio 4? Meu Deus do céu! Bom, então é isso. Me segue por lá também. E um beijo e até o próximo.